Você viu que o PT votou para derrubar alguns vetos do Lula, inclusive num projeto de lei que pode aumentar o valor da conta de luz? Sim, o PT. E se o PT vota contra os vetos do Lula, quem vai votar a favor? Mas calma, a história não é bem essa, tá? Deixa eu te explicar rapidinho, em menos de 3 minutos, para você não sair por aí falando bobagem. O Congresso se reuniu para votar e pretendia discutir quase 250 vetos do Lula. O Centrão ameaçou derrubar todos, causar uma tragédia nas políticas públicas do governo. Então foi necessário fazer um acordo. E o que o governo fez? Acertou com os deputados e com os senadores que ele aceitaria a derrubada de alguns vetos se a maioria fosse mantida. Os menos graves foram os que foram derrubados. Menos graves na avaliação do governo. Tipo aquele que dava o benefício para a empresa de energia, em troca o acordo é fechado. E o seguinte, os outros 236 vetos seriam mantidos. Você imagina se derruba todos os vetos de uma vez só. E mais, a conta de luz não vai aumentar. Também ficou acertado isso, tá? Nesse acordo agora, definiu-se que em junho o governo vai editar uma medida provisória que proíba o aumento da conta de luz por causa desse projeto. Tudo isso ficou acertado entre governo, deputados e senadores, ou seja, a ideia foi perder um pedaço para não perder tudo. O ideal seria não precisar fazer esse tipo de acordo, né? O problema é que o Centrão costuma se juntar com os bolsonaristas e quando isso acontece, aí eles formam uma ampla maioria no Congresso. E se eles jogassem contra, o governo podia ter uma situação ainda pior para enfrentar, com um monte de pautas bomba. Foi feia essa situação, né? Foi, mas foi um mal menor para evitar um desastre ainda maior. Política é isso, minha gente, é negociação, é diálogo. Nem sempre dá para ganhar jogando bonito, sabe? Às vezes o mais importante é engolir alguns sapos para a gente proteger aquilo que realmente importa. E naquela sessão do Congresso, o que realmente importava era a manutenção desses mais de 230 vetos, e eles foram mantidos. A bancada do PT votou a favor de derrubar alguns vetos, porque essa era parte do acordo que foi feito, para salvar os dedos, mesmo que seja necessário entregar alguns anéis, sabe? O governo, infelizmente, não tem maioria. E o mais importante é que você precisa saber que a conta de luz não vai aumentar por causa disso, apesar de alguns veículos de imprensa terem dito o contrário, que vai aumentar sim. Mas não vai. Há uma medida provisória que é parte desse acordo e que vai impedir esses aumentos. Então não foi uma traição do PT ao Lula, foi tudo acertado, acordado entre os integrantes do governo, os parlamentares, diante de uma situação que era preciso escolher. Ou era isso ou era nada. E o governo escolheu ficar com um pouco a mais do que o nada. E você acha que esse tipo de acordo vale a pena? Ou você acha que o governo deveria ter peitado, mesmo assim, enfrentado todo mundo, mesmo correndo o risco de perder feio?